Salve, Fenômeno Azul! Você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos. Desde já e sempre agradeço a sua presença aqui no canal. Bom, meus amigos, terça-feira essa aí de movimentação do Clube do Remo. Terça-feira também que nós amanhecemos com uma notícia aí triste, né? Sobre a perda do Ricardinho, né? Atacante de base do Clube do Remo, jovem ainda, com 22 anos. Foi morto lá em Marituba, na sua cidade, né? Próximo à sua casa. Segundo informações que a gente tem é essa aí. O Clube do Remo lançou em suas redes sociais nota de pesar sobre o falecimento do atleta. Como vocês sabem todos, já devem saber nessa hora, né? Então a gente deixa aqui nossos sentimentos da família, nossas consternações da perda do atleta. Muito jovem, esperança aí, né? De jogar muita bola também. Da base do Clube do Remo. Estava até treinando na base esse ano, tá? Bom, minhas consternações da família e felizmente, né, perdemos aí uma joia da casa que poderia render muitos frutos aí à sua família, à sua vida pessoal, né, meus amigos? Então, deixo aqui nossos sentimentos para começar, tá? Bom, meus amigos, então o Clube do Remo segue fazendo as negociações, tá? Com jogadores que devem permanecer, tá dando prioridade principalmente às negociações já com aqueles atletas que o Clube do Remo tem interesse, como o Jalisson aí, já falei para vocês que já foi negociado. Eu só vou trazer o scout dele depois para nós, da temporada dele, tá? Mas já negociado, já disse até do Clube do Remo, como eu falei no vídeo, 2 vídeos atrás, e no vídeo anterior também eu falei que o direito federativo dele já vai pertencer ao Clube do Remo, tá? Difícil a negociação é com o Diogo Batista, né, que o Curitiba renovou com ele, tem interesse no atleta, até porque pegou uma boa minutagem aí no Clube do Remo, tá? E nós sabíamos, né, um atleta emprestado. Espero que o Cadu esteja recuperado também para pegar essa oportunidade agora no Campeonato Paraense, tá? Para ficar menos ali no pleitear o banco, né? Que o Cadu ele é um bom atleta e com as experiências chegar à titularidade, quem sabe aí futuramente, né? Atleta base da casa, a gente sempre torce por base da casa, a cidade bem, né, meus amigos? Tá? Entre outras coisas, são essas que estão saindo do Clube do Remo, diretoria negociando. Muito provavelmente já fecha até sexta-feira com o Rodrigo Santana, que é a prioridade é o treinador, porque aí ele que vai montar justamente, provavelmente o papelinho continue, como a gente falou, a gente tem as nossas agruras sobre as atuações dele, né, nos bastidores, mas é querendo ou não, um cara conhecido que só, amigo do Tonhão, por isso que ele está aqui no Clube do Remo, ele veio com essa cara aquele amigo do Tonhão, e quem sabe esse ano eles consigam, né? Porque eu vejo a diretoria como o Tonhão. O Tonhão é daquela das antigas, meus amigos. Se ele pinca o pé que não vai falar, ele não vai falar, não adianta. Né? A gente vê outros presidentes aí, entendeu? Infelizmente tem coisas na vida que... Espero que ele melhore o trabalho, né? Foi esse ano, vamos dizer que é assim que... Né? Nem dá pra gente estar comentando sobre isso. Agora nós vamos fazer um vídeo especificamente sobre a direção também, sobre a diretoria, mas nós vamos falando aos poucos, que realmente agora que já acabou o campeonato, né, renovações ali, nós sabemos muito bem quem a torcida quer que fique, quer que não fiquem, tá? Tem gente até que fica o pé que vai embora todo mundo, cara. Incrível, né? Mas enfim, torcedor, quem cabe o trabalho de ser o profissional, que muitas das vezes até de forma amadora, com são os diretores do Clube do Remo, muitas das vezes, tá deixando a decepcionar. Espero que eles escutem mais a torcida agora, porque no fim da história a torcida sempre tem razão. Mas vamos aí, né, meus amigos, os coaches de alguns atletas aí, eu não sei nem falar essa palavra direito, de alguns atletas que passaram pelo Clube do Remo e estão ali provavelmente de saída já, tá? Eu creio que estão de saída, né? Vamos começar pelo zagueiro Sheldon, né, de 1,85 m, chegou no Clube do Remo como um reforço aí, de meio de temporada para correção do planejamento que vinha dando errado. O Sheldon aí que tem 25 anos e é direito, né? É um zagueiro de bom porte, boa altura, jovem ainda, né? Jovem, porém, para as pretensões do treinador, como eu falei para vocês, ele gosta das peças específicas, realmente se tratando do setor defensivo, né? E ofensivo também meio campo, né, meus amigos? Então ele disputou aí, nas disputas vencidas dentro de campo, ele tem 39% de aproveitamento, interceptações 4,8%, tá? Erros que levaram a lances de chute, ele tem 2 erros aí, cartões amarelos, ele tem 1 e um cartão vermelho, lembra daquela expulsão dele logo próximo da sua estreia, depois da sua estreia, né?
Fez pelo clube do Remo 5 jogos com 2 vitórias, 0 empate e 3 derrotas, tá? Tem aí, entrou como titular em 3 jogos, não surpreendeu, não, assim, quando ele entrou no segundo tempo foi até melhor, um pouquinho, mas digamos assim, um zagueiro mediano ali, tá? Teve de minutagem 270 minutos jogando pelo clube do Remo, tá, meus amigos? Jogando só pela Série C, tá? Ele chegou aí para, digamos, compor o elenco e tentar melhorar o setor defensivo. Chegou ainda na época do Mourinho, tá? Então esse foi o Sheldon. Eu confesso a vocês que não vi grande coisa. Para ter banco desse aí, a gente tem aí, até na casa mesmo a gente tem jogadores desse tipo do Sheldon, tá? Espero que ele melhore para sua carreira, pegue mais minutagem. Ele veio do Boa Esporte, né? Time lá do Carioca, e não sei se o clube do Remo vai aproveitá-lo, tá? Eu, na minha concepção, não dá. Para disputar uma Série B ainda não dá, falta muita minutagem, tá? O outro é o nosso querido Helder Santos, né? Muita rodagem pelo futebol brasileiro, chegou aí como o reforço da lateral esquerda, já que naquele momento estávamos ali entre Raimar e o menino foi até embora lá do Atlético, né? Me perdoe, não é um desrespeito que eu achei esse menino, tá? Natan, tá? Então estávamos ali entre Raimar e Natan e não tinha quem colocasse e tal, e trouxeram o Helder Santos para ser a solução, também pela Série C. E, meus amigos, foi a maior frustração. Um atleta aí de 35 anos, 1,78 m, com uma eficácia de 22%, 75% de aproveitamentos, de bola recuperada teve 4,3, tá? Dribles sofrido 2,3, atleta baixo mesmo, de baixo nível. Lances que levaram a chute, foram 4 lances de errado dele que levaram o adversário a chutar o gol. Lembrando que ele fez 6 jogos pelo clube do Remo, venceu 2, empatou 1 e tem 3 derrotas, tá, meus amigos? Sendo que nesses 3 jogos ele levou 3 cartões amarelos só na Série C, ó. Vocês teriam aí o scout do Helder Santos, né? E como eu até mencionado ele em outros vídeos, Helder, tem hora que a gente tem que dizer, não dá mais, né? Não sei se outro time queira aproveitar, eu acho que o contrato dele não é contrato assim era para fim de temporada mesmo. Contratação do papelinho, tá? Contratação do papelinho aí, né? Teve de minutagem no clube do Remo, 454 minutos, tá? Como titular, foi em 5 jogos ali na era do Mourinho, misturando com a era do Rodrigo Santana, tá? Então, Helder Santos, tá? Pra mim não fica, tá, meus amigos? Não fica mesmo. Um atleta que não mostrou nada pra nós, nada, mostrou de decepção. Nem recuado na zaga deu pra ele jogar. Então isso mostra muito do aporte do atleta, tá? Em contrário do Saf. Tá, então vamos falar também aqui, né, notícia aí, um atleta que chegou da Série D pra nós, no meio da temporada aí, né, a gente pode disputar a Série C, já com a chegada do Rodrigo Santana, tava no 13 da Paraíba, Rafael Castro, né? Rafael Castro aí que tem um certo, digamos, gostar da cidade, gostar dos nossos hábitos, e é um atleta aí que tem 28 anos ainda, tá? Joga ali pela direita, é zagueiro, né? Tem 1,88 m, uma boa estatura até para jogar a série B, tá? É direito, como eu falei a vocês. Tem bons duelos aéreos, boas disputas aéreas. Ainda falta ali ainda corrigir certos retrospectos. Mas se você tem do seu lado João Afonso, quando a revista está jogando o Bispo, né? E aí, entendeu? Mas ele fez muito bem essa dobradinha com o Diogo Batista ali como titular, tá? Tem uma eficácia de 29%, até porque jogou mais jogos, mas é 46% de aproveitamento de todos os jogos que fez, tá? Bola recuperada é 7,6 aí em cima da média, né? Disputas 5.1, 47% de aproveitamento. Duelos aéreos, como eu falei, tem um aproveitamento de 65%, tá? Cortes tem... corte já, cartões amarelos, sofreu só um cartão amarelo, tá? De todos os jogos que ele disputou pelo clube do Remo, tá? Um cartão amarelo, isso é muito importante, a disciplina do atleta, né? Ao contrário, olha o Helder, poucos jogos, 6 jogos, 3 cartões, né? Então, lances que levaram ao erro, claro que
8 lances dele levaram erro, até por maior disputa de partidas, mas fica ali no meio termo, porque ele disputou 16 jogos pelo clube do Remo, tá? 16 jogos, levou um cartão amarelo, teve 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, tá, meus amigos? Foi 15 jogos como titular, tem uma minutagem de 1.375 minutos jogando pelo clube do Remo, só na Série C que ele jogou, até porque na temporada toda o clube do Remo teve 4.050 horas de minutagem de futebol, tá? Sem contar as horas ali que o juiz dá a mais. Para mim é um bom atleta, surpreendeu demais, abraçou a causa, respeitou a torcida, respeitou o clube do Remo, soube se postar bem, nunca deu dor de cabeça, é disciplinado em campo. Eu assinaria que dá para continuar com o Rafael Castro, tá, meus amigos? Então, mas fica o critério do treinador, né? A gente está fazendo só o scout dele aqui, tá? Então, o Rafael Castro, eu carimbo positivamente o Rafael Castro, tá, meus amigos? O outro que a gente vai falar agora é o Bruno Bispo, né, meus amigos? O Bruno Bispo chegou no começo da temporada, se vocês salvo engano, lembro dele aí, né? Bruno Bispo, atleta de 28 anos, 1,86 m, é esquerdo, tá? Tem uma eficácia ali de 22,6%, 26%, porque jogou 86%, também jogou poucos jogos, né? Assim, pode-se dizer, até porque chegou no começo da temporada, tá? Lances que levaram ao chute adversário, ele tem 11 chutes, então ele tem uma tendência ao erro. O Bruno Bispo, na hora da pressão, então ele tem uma tendência que tu sabe que ele vai errar. Tipo aquele, quando o treinador diz, olha, vai em cima daquele lá e força que ele vai errar. Tá? Então o Bruno Bispo tem dessas situações, né? Dribles sofridos foram 1,5. Cartões, ele levou 4 cartões amarelos durante essa temporada. Tendência ao erro, como eu falei a vocês, tá? Ele tem 29 jogos pelo clube do Remo, porque chegou como ano passado como promessa aí, né? Contratação do senhor Catalá, não é uma das piores, tá? 29 jogos, 10 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, tá? Tem uma minutagem de 1.760. Fez 2 gols pelo clube do Remo ali no começo da temporada. Como vocês bem sabem, é um atleta jovem, tem um bom porte, mas eu não vejo segurança no Bruno Bispo. Não vejo segurança no Bruno Bispo de jeito nenhum, meus amigos. Tá? Forçar e ele tá ali no mesmo bojo ali do Paulinho Curuá. Não vamos falar dele, vamos falar mais pra frente, tá, meus amigos? Então, Bruno Bispo eu não carimbaria pra ficar no clube do Rio, tá? O outro que a gente vai falar aqui é mais fácil ainda, né? O Vidal. Meus amigos, o Vidal, 28 anos, 1,74 m. 28 anos o Vidal, pensei até que era mais velho, né, cara? Até pela pouca habilidade e aptidão ali, né, com certos setores. Bola lançada nenhuma, um lateral direito, convicto, né? Dribles sofridos 1,9 pelos jogos que disputou. Lances que levaram ao erro foram 2 lances que levaram ao erro, até porque a pouca minutagem, né? Sofreu um cartão amarelo, foi titular teve 15 jogos pelo clube do Remo, tá? 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Foi titular em 7 jogos, tem uma minutagem de 741 minutos pelo clube do Remo. Não foi bem, não foi uma boa contratação. Mais um erro de contratação aí do nosso amigo Papelinho. Tá? Um erro mesmo sofrível, porque nós precisamos naquela lateral ali. Quando estava funcionando o Thales, tudo bem, mas depois que o Thales se contundiu, tivemos que contar com ele na titularidade, ou até indo no banco de reserva. Sofrível olhar o Vidal jogar, sinto muito. É um jogador lento, um jogador que não assimila o esquema tático do clube do Remo, um jogador que, cara, não foi uma boa passagem pelo clube do Remo. É um atleta jovem, né? Dá tempo de recuperar. Eu espero que entendam que aqui a crítica é construtiva, ela não é uma pejorativa, tá? Não é uma crítica pejorativa, é um scout aqui que a gente está fazendo construtivo para o atleta. Então eu não carimbo o retorno aí de contrato do Vidal, tá? Estamos trazendo aqui os números dele. Os números não mentem, meus amigos, tá? O outro que a gente traz aqui é uma grata surpresa, né? Vindo diretamente de Portugal, o nosso querido Sávio, né, meus amigos? Sávio, atleta de 29 anos aí, ó, 29 anos. Fazia tempo que não se confrontava com o futebol brasileiro, conseguiu se readequar, tá se adaptando muito bem, tá de volta, né? Porque vocês sabem, o europeu é diferente do futebol brasileiro, né? Então, o Sávio, o atleta de 29 anos, como falei, 1,75 m, tem uma eficácia de 27,6, 76% de aproveitamento, tá? Nas bolas longas, 1,7, lembra aquela bola que ele lançou pro Pedro Vitor lá, uma saída de escanteio, né?
40% de aproveitamento, tá ali na média, né? Erros que levaram ao chute do adversário foram 4 erros, tá? Então isso tem que ser corrigido, né? Até pela pouca minutagem que ele teve também, ficou ali no meio, tá, meus amigos? 50-50. Nas disputas vencidas ele tem 2.3, cerca de 89% de aproveitamento da disputa vencida. Duelos ganhos, 1.1, 47% do duelo que disputou ganhou, né? Cartões amarelos não levou nenhum, tá? Fez 8 jogos pelo Clube do Remo, sendo 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tá? Teve como titular nos 8 jogos, ele ficou fora do último jogo porque se contundiu, sentiu ali, como eu falei, também é um atleta de 29 anos, tem que ser revisto, né, isso aí, tá? Tem 690 minutos de minutagem pelo Clube do Remo. Bom, ele chegou ali como lateral pedido pelo treinador, tá? Mas justamente para suprir aquele lado esquerdo, onde era um déficit do Raimar. Vocês sabem muito bem que o Raimar ele sobe, mas na descida dele é muito fraca a defensiva do Raimar, tá? Mas dá para corrigir, é um atleta jovem ainda, né? Então, ele chegou ali, fez uma dobradinha até legal, até que muitas das vezes caíram no sistema defensivo do adversário, porque o adversário viu uma brecha e tentava ali, então segurando ele um pouco mais na zaga, mas para mim foi bem ali naquele setor defensivo do Clube do Remo. Tem 29 anos, para mim eu carimbo que dá para seguir no Clube do Remo ali, pelo menos para começo de temporada, para a gente fazer um teste, tá? Não prolongar o contrato tão longo também, porque nós sabemos, talvez o Raimar não fique no Clube do Remo, já vou adiantando a vocês. Mas é um atleta que dá para tirar um caldo ainda dele ali. É o Sávio, tá? Mas a critério de Série C. Foram poucos jogos. É bom quando a gente consegue, digamos, ver um Bruno Bispo. O Bruno Bispo fez 29 jogos. Aí tu consegue dar um diagnóstico dele legal, né? Mas o Sávio não deixou a desejar naquela posição que o treinador pediu. Eu não vi ele jogando no 4-4-2, a gente vê ele jogando no final desse jogo agora e não deu muito certo. Quando o Clube do Remo mudou no meio do jogo o esquema tático. O treinador vai fazer isso agora com mais tempo, tá? Quem joga nesse mesmo esquema tático do treinador Novo Horizontino na Série B, vocês podem ver. As peças do Novo Horizontino são bem baixas, tá, meus amigos? Porque a gente vai pesquisando, né? Eu vi o rapaz falando no Novo Horizontino, ele disse: o Novo Horizontino aí tem realmente uma folha baixa, porém é um time que está bem localizado e não tem pressão de torcida, entendeu? Nós temos que olhar para o Clube do Remo, meu amigo, tem que torcedor, a imprensa, diretoria, tá? E a diretoria e o setor de treinamento no Clube do Remo. Tudo isso tem que passar, tá? Porque o torcedor, muitas das vezes, ele é incumbido pela informação que a gente dá. Se eu der uma informação que vocês olharem, pô, o Ricardo tem uma credibilidade com a gente, ele começou a dar uma informação que tá em suspensão, ele vai levar para o lado verídico. Não vai achando que tem muitos torcedores que eles vão aqui no nosso canal, vão em outro, não. Tem um que ficam só parados num canal só, e ali ele absorve todas as informações. Meu Deus, estava fazendo cedinho esse vídeo para esse cachorro, 6 e pouco da manhã. Bom, meus amigos, no próximo vídeo a gente traz um pouco mais, né? O cachorro já cortou a nossa lucidez final do vídeo, tá? Mas essas situações que tem que passar no Clube do Remo. Primeiramente o torcedor. Até a diretoria tem que entender isso. O torcedor, ele é fundamental, tá? Ele é muito fundamental. O torcedor, a imprensa, porque a imprensa, até que com a difusão de canais, a gente vê que as pessoas hoje com o celular, elas têm a informação mais rápida no seu bolso. A gente conhece muito bem disso aqui, tá, meus amigos? Então, a imprensa, aí vem a direção e a equipe de treinamento, né? E o tipo de treinamento que vai ser, tá? Então, esses atletas que a gente passou o scout deles aí, é scout que fala, né? O scout deles tá aí para vocês avaliarem. Eu trago a minha sugestão, tá? E mostro a vocês. Tem o Rafael Castro, para mim, tem condições sim de continuar. O Sábio é dúvida e o restante, né? Geldo, Helder, nem deveriam ter vindo para o Clube do Remo. O Bruno Bispo é uma grata em surpresa, né? É uma grata em surpresa do Bruno Bispo, até que ele vinha bem, né? Quem sabe funciona em outro esquema tático de outros treinadores. Mas para a ideia do
do Rodrigo Santana, já vendo a mentalidade dele, não dá certo, tá? Bom, meus amigos, é com isso aí que a gente se despede desse vídeo. Espero que estejam tudo bem com vocês, né? A gente fica triste com a notícia que deu aí, que a gente não gosta desse tipo de notícia. Porém, né, um atleta aí fez parte da base do clube do Remo, tinha sonhos, né? Sonhos, tá? Bom, meus amigos, fiquem em paz. Mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu.